Desejamos cumprimentar a todos os nossos amados irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o pastor Tomé Picança. Estamos aqui para passarmos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos no nosso segundo trimestre com o tema "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". Nós já estamos na nossa quarta lição. Nossa quarta lição que traz como tema Jesus, o pão da vida. Esta lição está dividida em três tópicos. O primeiro tópico fala Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Segundo tópico, Jesus desafia a fé dos discípulos. Terceiro e último tópico, Jesus, o pão que desceu do céu. Louvado seja o Senhor. Muito bem, o texto áureo diz assim: Eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículo de número 48. Verdade prática. Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Louvado seja Deus. Nossa leitura bíblica está encontrada no Evangelho. Nós estamos estudando todo o Evangelho de João nesse trimestre. Está encontrado no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14, que diz assim a palavra de Deus. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, desculpe. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Versículo 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e acharam 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Louvado seja Deus. Vamos trabalhar esse texto bíblico, na verdade, todo o capítulo de número 6. Nós vamos trabalhar sobre essa perspectiva: Jesus, o pão da vida. Nossa introdução. O Evangelho apresenta Jesus como o pão da vida, destacando sua missão de oferecer sustento espiritual e vida eterna ao pecador. Então nós vamos observar que o nosso Jesus é o nosso pão da vida. Assim como o pão físico é indispensável para a sobrevivência do corpo, o Senhor Jesus Cristo, como o pão da vida, é essencial para a saúde da alma, pois somente Ele pode saciar a fome de Deus. Em João, capítulo de número 6, mergulharemos em um capítulo repleto de ensinamentos e milagres que ecoam através dos tempos. Este trecho narra o episódio da multiplicação dos pães e peixes, um dos milagres mais conhecidos de Jesus. Inclusive, está nos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e também João narrou. À beira do mar da Galileia, ou de Tiberíades, ele alimentou uma multidão de quase 5.000 homens, mulheres, jovens e crianças. Porém, percebeu que as pessoas que estavam
As pessoas estavam apenas focadas, irmãos, nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. Então, nós vamos perceber durante esta lição que o Senhor Jesus faz a multiplicação dos pães, né? Mas também percebe que a multidão está ali, louvado seja Deus, somente para saciar a sua fome material. Eles não estavam preocupados com o espiritual. E nós vamos perceber isso muito bem durante esta lição. Primeiro tópico vai falar Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Esse tópico está dividido em 3 subtópicos que diz assim: a multiplicação de pães e peixes, o milagre, qual era o interesse da multidão. A multiplicação de pães e peixes, irmãos. O versículo de número 2 e o versículo de número 5 do capítulo 6 de João assim nos diz: e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Louvado seja Deus. Dentro deste texto, nós vemos que a multiplicação de pães e peixes se dá em meio a uma percepção de Jesus, da multidão, a generosidade, louvado seja o Senhor Jesus, e também o poder sobrenatural que foi manifesto para que o milagre viesse a acontecer naquela ocasião. A multiplicação dos pães e peixes é um relato que ressalta a percepção, a generosidade e o poder sobrenatural. Neste episódio, Jesus está em meio a uma multidão de seguidores, ávidos por testemunhar os seus milagres. Ao perceber que a fome física das pessoas ao seu redor, Jesus se compadece delas e decide agir com o seu poder criador, que é capaz de fazer existir o que antes não existia, revelando-se como Deus provedor. Isto é, a atitude de Jesus é um convite a cada um de nós a confiança total, ou seja, a dependência total de Deus, mesmo diante de circunstâncias mais desafiadoras que possamos enfrentar. Então, nós vemos aqui dentro desse tópico que o nosso Senhor Jesus, ele pôde perceber a fome da multidão, que vinha ao seu encontro em busca de ver milagres, atrás de milagres. Não é diferente dos dias de hoje também. As pessoas não estão muito preocupadas em ouvir uma palavra, mas estão preocupadas em receber o seu milagre. E nós vemos com isso que Jesus, ao olhar para aquela multidão, ele não só percebeu o lado espiritual, mas ele também percebeu o lado físico, humano, e viu que aquela multidão estava com fome. Por isso ele desafiou os discípulos para que estes pudessem dar de comer àquela multidão. E nós vemos que essa multiplicação dos peixes, ela se deu em meio a estas razões. Nós vemos que Jesus percebe a fome, nós vemos o rapazinho que entrega o seu lanchezinho de 5 pães e 2 peixinhos, mostrando generosidade, e nós vemos aqui o Senhor Jesus dando graças ao Pai e o poder de Deus descendo, fazendo com que os 5 pães e os 2 peixes se multiplicassem ao ponto de saciar uma multidão de quase 5.000 homens. Só Deus para fazer tal maravilha. Só Deus para realizar tal feito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Nós vemos aqui o milagre propriamente dito, como aconteceu este grande milagre. Diz a Bíblia em João 6, versículos 7, 9 e 10. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Nós vemos que o milagre ele vai girar em torno exatamente desses itens. A insuficiência, mais a generosidade e disponibilidade para servir, ordem e organização, e gratidão e partilha.
partilha, o compartilhamento. Ao pedir que os discípulos dessem de comer à multidão, Jesus dizia isto para os experimentar. Está escrito no versículo de número 6. Isso. O Senhor falou isso, dá de comer à multidão. E o Senhor estava experimentando, estava testando a fé dos discípulos. Porque sabia que o ser humano, diante de algo sobrenatural, é incapaz de fazer, é incapaz de produzir. É incapaz, o natural não consegue realizar o sobrenatural, a menos que o Espírito de Deus se manifeste de uma forma tremenda. Então nós vemos aqui que a insuficiência humana, não é capaz de realizar grandes feitos. Mas nós vemos aqui o poder de Deus se manifestando. Nós vemos aqui a generosidade. Nós vemos aqui a disponibilidade de servir. O milagre começa a se desenrolar com o coração generoso e disponível para servir ao seu próximo. Foi o que foi encontrado no coração desse rapazinho. Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos e entregou para que o Senhor Jesus operasse tamanho milagre. E nós vemos isso, que enquanto nós tivermos a disposição de servir o próximo, enquanto nós tivermos a generosidade de dar, o Senhor vai manifestar a sua graça. Quando o rapaz apresenta os 5 pães e 2 peixinhos, 5 pães de cevada, estava principiando o milagre que saciaria uma multidão de quase 5.000 homens. Jesus nos ensina que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos capítulo 20, versículo de número 35. Para o milagre ser efetivado em nossas vidas, é necessário que haja ordem. Louvado seja Deus. Não pode ocorrer de qualquer maneira. Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus ele vai fazer todas essas coisas, e todas essas coisas se manifestarão no milagre. Tanto a insuficiência, porque os discípulos não tinham condição de comprar e não tinham condição de produzir tantos pães para aquela multidão, como nós vemos a generosidade do rapazinho, que a Bíblia fala que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E é por essa razão que muitas das vezes os milagres não ocorrem na nossa vida, é porque nós não temos essa disponibilidade, não queremos dar, nós queremos somente receber. E por não dar, é que o milagre começa a ficar escasso. Mas também vemos um outro elemento se manifestando nesse milagre. Nós vemos a ordem e a organização. Jesus não operou milagre de qualquer jeito, de qualquer maneira. E isto me lembra a viúva que estava com aquela dívida imensa do capítulo 4 de 2 Reis, quando procurou o profeta Eliseu, dizendo que o seu marido tinha morrido, tinha ficado viúvo e uma dívida estava muito grande e ela não tinha condição de pagar. Eliseu disse para ela, vai para a tua casa, o que é que tu tem em casa? Eu tenho só um pouquinho de azeite, vai para a tua casa, empresta vasilhas não poucas. E disse Eliseu para aquela mulher, deita azeite sobre aquelas vasilhas, mas fecha a porta da tua casa. Você percebe aqui uma organização para que a obra venha a ser feita? A mulher emprestou todas as vasilhas, colocou tudo em ordem, pegou os seus filhos, trancou a porta e começou a deitar azeite e um milagre aconteceu. E a Bíblia diz que quando acabou-se as vasilhas, foi que o azeite parou de descer. Então nós vemos aqui a ordem e a organização, porque o nosso Deus é um Deus de ordem e decência. As coisas não são feitas de qualquer maneira. Então Jesus disse assim, assenta todo mundo. Não pode ser assim. Antes do milagre acontecer, todo mundo tem que estar organizadinho. De 100 em 100, de 50 em 50, as pessoas assentaram-se na relva e a multidão se acomodou-se e então o poder de Deus começou a se manifestar. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, levantou aos céus e deu graças. E ao dar graças, começou a repartir. E foi aqui que o milagre começou a acontecer. Quando ele agradeceu, quando ele glorificou ao Pai em gratidão por aquela generosidade daquele rapazinho, o milagre começou a fluir. E nós vemos aqui um outro elemento desse milagre, a gratidão. A gratidão e o compartilhamento. É muito glorioso nós percebemos a mão de Deus agindo quando encontra um coração grato. Grato e que sabe partilhar. Louvado seja o Senhor Jesus para todo sempre. Nós vemos que o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor tomou esses pães e repartiu. Tomou os 2 peixes e repartiu. E o milagre começou a acontecer. Nós vemos aqui que quando nós temos um coração grato e nós temos um coração que compartilha, nós percebemos que a mão de Deus começa a agir. Eu lembro-me de Neemias também. Neemias, quando operou toda aquela obra, de 52 dias levantou os muros, trouxe o povo para a aliança com Deus. E todo o povo ouviu a palavra de Deus. Esdras colocou um púlpito, pregou o evangelho. Os levitas ensinaram o povo estava chorando, estava grato, estava feliz, estava glorificando a Deus.
E no momento que eles estavam com o coração feliz, alegre, agradecendo ao Senhor, Neemias, como governador, disse assim: esse dia é dia de alegria, é um dia consagrado ao nosso Deus. Os que tiverem porção para si, envie para aqueles que não tenham nada preparado para si, isto é, partilha. E nós vemos aqui o mover de Deus, o mover do Espírito. E Neemias disse: a alegria do Senhor é a nossa força. E Deus se alegra quando encontra um coração que é grato e que sabe compartilhar. O milagre acontece dentro dessas circunstâncias. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Qual era a intenção da multidão? E a grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. João 6, 26 e 27. Qual era o interesse da multidão? A multidão só tinha interesse nas coisas materiais. A multidão, só tinha interesse nas coisas transitórias, nas coisas efêmeras, nas coisas passageiras. Eles não estavam preocupados com o eterno. Então, a preocupação deles era apenas buscar um milagre para si. A preocupação deles era apenas atrás das operações das maravilhas. Eles não estavam preocupados em ouvir a palavra de Deus. Eles não estavam preocupados em receber a mensagem da salvação. A preocupação deles não era essa. A preocupação deles era, primeiramente, ir atrás de milagres. Jesus percebeu que a multidão seguia somente pelos milagres que ele operava, mas não estava disposta a aceitar a mensagem da salvação. E, infelizmente é assim até o dia de hoje. Infelizmente. As pessoas desejam ser alvos dos milagres de Deus, mas não estão interessadas em ouvir a palavra de Deus. Após a multiplicação dos pães e peixes, a multidão segue Jesus até o outro lado do mar, buscando não por causa somente dos milagres agora, mas ela também está buscando Jesus também por causa do alimento, porque Jesus já tem saciado a fome deles. Eles perceberam que comeram, se alimentaram. Então eles vão também em busca disso. No entanto, Jesus os desafia a buscar algo além da satisfação física, convidando-os a crer nele como o verdadeiro pão da vida, que sacia não apenas a fome física, mas também a espiritual. Em João, capítulo de número 5, e versículo de número 24, a Bíblia diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você percebe que Jesus, ao relatar esse texto, ele está mostrando que o primordial, o principal é a vida eterna. Jesus veio para nos dar a vida eterna e como o pão da vida ele se ofereceu por nós. A multidão não entendeu isso. Por isso que o interesse deles estava focado no campo material. Eles não se preocuparam com o espiritual, não se preocuparam com a vida eterna. Jesus estava ali como o pão vivo que desceu do céu para se oferecer a cada um deles, para eles herdarem a salvação eterna. Mas, infelizmente, glória a Deus, a multidão não estava preocupada com isso. Estava preocupado apenas com aquilo que é efêmero e que era transitório. Era uma geração imediatista. Eles queriam o aqui e o agora. E não estavam preocupados com mais nada além disso. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Nós vamos para o nosso segundo tópico. Jesus desafia a fé dos discípulos. E esse tópico está dividido em 3 subtópicos. Jesus subiu ao monte, o desafio para os discípulos, uma lição de provisão. Jesus subiu ao monte. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. João capítulo 6, versículo 3, 5 e o versículo 6. Dentro dessa perspectiva, nós vemos aqui Jesus no monte. Ele sobe ao monte para ter
uma melhor visão da multidão que está chegando. Ele sobe o monte para ter uma maior percepção daquilo que, através da visão daquilo que ele está enxergando, ele tem uma percepção sobre a multidão. E ele subiu ao monte também para pregar a palavra e fazer um teste, né? Um experimento com os discípulos. Então nós vemos aqui que essas três coisas vão se desenrolar em cima do monte. A princípio, Jesus foi para aquela região para se sentar e ter um momento particular com os seus discípulos. Mas quando viu a multidão, ele então subiu ao monte para observar e pôde ver com seus olhos aquela grande multidão que se aproximava e pôde perceber que aquela multidão precisava também ser alimentada, além de pão físico, e também aproveitou o momento para inserir o ensinamento do pão espiritual, que era ele, seu corpo. Então, Jesus experimentou os discípulos e fez um teste com eles. Não se sabe, meus queridos e amados, ao certo, que monte era este. Mas tudo indica que aquela região era uma região montanhosa e, portanto, cheia de elevações. Jesus, aproveitando-se de uma dessas elevações, subiu e assentou-se com seus discípulos e avistou uma grande multidão. Jesus, ao avistar a multidão, entendeu que era oportuno lhes pregar a palavra de Deus. Jesus percebeu que aquele momento era um momento apropriado para se introduzir o pão da vida. E a multiplicação dos pães serviu para essa introdução. Serviu para que ele introduzisse o pão da vida. Ao ver essas pessoas, Jesus percebeu que elas não o seguiam motivadas pela fé. Que essas pessoas estavam ali correndo atrás de milagres, mas não criam verdadeiramente nele. Então, quando ele viu essas pessoas, ele percebeu logo que elas não seguiam motivadas pela fé, mas pela curiosidade acerca dos milagres que ele havia realizado. Mesmo assim, mesmo percebendo que a multidão estava ali, com a multidão como pessoas imediatistas, querendo por aqui e por agora, mesmo assim, a Bíblia vai nos falar que ele atentou para esta multidão. O amor dele se manifestou ali para aquela multidão e foi forte naquela hora, levando-os a curar os seus enfermos e não somente curar os enfermos da multidão, mas alimentá-los com os 5 pães e 2 peixinhos. Naquele momento ali, ele percebeu tudo isso e então lançou um grande desafio para os seus discípulos. Ele disse: onde compraremos pães para estes comerem? Versículo 5. E em Marcos capítulo 6, versículo 36 está escrito: dai-lhe vós de comer. Era um desafio. Tudo não passava de um teste. A Bíblia fala que Jesus sabia o que ia fazer. Então era só um teste para ver qual seria a reação dos discípulos. E nós vemos aqui que Jesus falava tudo isso para experimentar, porque ele já sabia que iria multiplicar aqueles pães e aqueles 2 peixes. E tudo isto para a glória de Deus. O desafio para os discípulos, como eu disse, o Senhor os testou, né? Quando disse para eles: dai vós de comer. Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. O Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. E nós vemos aqui que nem tudo se baseia em esforço humano. Que os problemas vão surgir para desafiarem a nossa fé. Que é precioso, que é preciso confiar em Deus para crescer espiritualmente. Então nós vemos esses elementos se manifestando aqui. Quando o Senhor Jesus desafia, experimenta e testa os discípulos, nós vemos que os discípulos vão começar a aprender lições e algumas coisas precisam de pontuar. Nem tudo se baseia em esforço humano. Com isso, Jesus está ensinando que há uma limitação humana em resolver problemas complexos e que é necessário a manifestação de Deus. A Bíblia diz: e levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos?
E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou-se e houve grande bonança. Marcos capítulo 4, 37 ao 39. O que é isto aqui? Isto aqui é Jesus atravessando o mar da Galileia para a terra de Gadara. E uma tempestade muito grande se levantou. Jesus, cansado da viagem, estava dormindo na polpa do barco, numa almofada, e os discípulos, que na sua maioria eram pescadores, estavam conduzindo o barco para a travessia. Quando essa tempestade se levantou, todos aqueles que estavam ali se apavoraram. Por quê? Porque as ondas se fizeram altas e fortes e enchiam o barco. E o barco estava a ponto de afundar. E os discípulos, com as suas habilidades, qualidades de pescadores, conhecedores daquele lago, que ali era um mar, a Bíblia fala, o mar, na verdade, era um lago, na Galileia, eles tentaram, por suas habilidades, fazer. Mas eles tiveram que aprender essa lição, que nem tudo se baseia no esforço humano. Por mais qualidade que você tenha, por mais entendimento, sabedoria que você tenha, vai chegar um momento em que não dá. Tem que ser a mão de Deus. Tem que ser o operar do Senhor. Você vai descobrir isso. Então, o Senhor desafia eles para que eles comecem a prestar atenção nisso. Eles disseram, mestre, não dá. 200 dinheiro não vai ser suficiente para alimentar esse povo. Né? Não dá. Mas Jesus já sabia. Ele só queria testar para que eles aprendessem essas lições. Eles aprendessem isso. Vai chegar uma hora na minha vida, na sua vida, que você vai entender que por mais esforço que a gente faça, por mais determinação que a gente tenha, por mais habilidade que possuamos, por mais talento que tenhamos, não dá. Tem que vir a mão de Deus. E a mão de Deus está em nosso favor para nos abençoar. Também os discípulos precisavam aprender que os problemas vão surgir para desafiarem a fé mesmo. Quando Jesus termina de repreender o vento e o mar, ele olha para os discípulos e diz assim, cadê a vossa fé? Onde está a vossa fé? Louvado seja Deus. Então os problemas, eles não são de tudo ruim. Eles aparecerão para desafiarem a nossa fé. E isto fará com que cada um de nós venhamos canalizar toda a nossa fé na pessoa do nosso Deus, na pessoa do nosso Cristo. É preciso confiar em Deus, como diz o Salmo 125. Se confio no Senhor, não se abalam. Mas serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Há momentos da nossa vida que nós vamos ter que levar toda a nossa confiança em Deus. Nós vamos precisar andar confiantemente no Senhor para crescer espiritualmente. Para que a medida da nossa fé aumente dia após dia. Será necessário que venhamos confiar e colocar nas mãos de Deus cada situação, cada desafio que a gente enfrentar, cada problema que surgir na nossa frente, nós vamos ter que entregar nas mãos de Deus. Ele é poderoso para fazer tal obra. Jesus já sabia o que tinha que fazer. Ele só estava experimentando os discípulos a fim de lhes dar uma importante lição. E qual é a grande lição? A grande lição aqui é que Deus tem o poder de prover todas as coisas. Nós vemos aqui que a grande lição é a provisão de Deus. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. João capítulo 6, versículo 9 e o versículo de número 12. Nós vemos aqui alguns elementos se manifestando. Jesus deu graças ao Pai pela provisão. Jesus repartiu a provisão entre os seus discípulos e estes a multidão. E todos se saciaram. E foi levantado 12 cestos cheios. A lição aqui da provisão. Nós vemos aqui que o Senhor dá graças ao Pai. E a multiplicação acontece. Neste momento, o Senhor Jesus reparte os pães aos seus discípulos. E estes vão repartindo a multidão. De 100 em 100 e de 50 em 50. Quando Jesus tomou os pães e os peixes, ele deu graças, agradecendo por aquela pequena provisão. Porque o que é pequeno nas mãos de Deus se torna grande. Nas mãos do Senhor se multiplica. Então nós vemos aqui, amado, que o Senhor agradece por aquela provisão. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. O milagre da multiplicação se manifestou e trouxe uma surpresa poderosa para todos os que estavam presentes
naquela tarde. A quantidade foi tão grande o milagre aconteceu, dos favores de Deus, da multiplicação do pão, foi tão grande que aconteceu ali, que foram precisos os discípulos correrem atrás de cestos. 12 cestos eles correram atrás. E foi exatamente esses 12 cestos que foram cheios quando a multidão se saciou, quando todo mundo ficou satisfeito, quando todo mundo pôde presenciar a mão de Deus agindo. A Bíblia diz que Jesus disse: não deixa estragar, que nada se perca, mas recolham. E a Bíblia diz que 12 cestos de pães foram levantados. Então nós vemos aqui na lição da provisão, nós precisamos agradecer a Deus pelo pouquinho que temos, porque na mão dele o pouquinho se torna muito. Nós precisamos entender que Deus quer que a gente reparta a provisão, ela vem para isso, para que aquilo que Deus te abençoa, você possa abençoar alguém. A provisão vem para que quando tudo estiver saciado, tudo estiver satisfeito, você não jogue fora e não perca nada, porque é bênção de Deus. E Deus não deseja que nós venhamos estragar nada. Deus não deseja que nós venhamos perder nada. Deus só quer nos dar e quer que a gente ganhe cada vez mais. E muitas das vezes nós não desfrutamos do milagre de uma provisão. É porque nós estragamos demais, nós jogamos fora demais, nós perdemos demais aquilo que Deus nos dá. Louvado seja Deus, mas é preciso aprender esta lição da provisão com Jesus. Ele não deixou nada estragar. Não deixe que nada se estrague na tua vida, mas aproveite tudo que Deus tem te proporcionado, os milagres que Deus tem operado. Não deixe nada se perder. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Terceiro e último tópico: Jesus, o pão que desceu do céu. Está dividido em 3 subtópicos. Qual é o real interesse da multidão? O pão do céu. O que é comer o pão? Primeiro tópico: qual é o real interesse da multidão? Já dissemos que a multidão seguia Jesus, mas não estava interessada em ouvir a palavra de Deus. Já falamos isso. Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai Deus o selou. João 6, 26 e 27. Então nós vemos que o Senhor Jesus vai olhar para aquela multidão, né, saciada, foram contra ele do outro lado, no vale de Tiberíades, e o Senhor pôde observar isso. A multidão não estava preocupada com o espiritual. Então ele percebe que a multidão seguia apenas para ver os milagres. E não somente para apenas ver os milagres, mas a multidão estava seguindo ele também, porque ele tinha alimentado eles e tinha saciado a fome física e material deles. O Senhor compreendeu que a percepção daquela multidão era uma coisa meramente social. Ele não estava preocupado, como eu disse, com nada espiritual. Estava só focado no social. Eles consideravam Jesus não como filho de Deus, não como enviado de Deus. Eles consideravam Jesus como um grande profeta. E nada mais. Os seus corações ainda estavam muito incrédulos, estavam vendo os milagres, estavam vendo as maravilhas de Deus, mas não estavam acreditando. Então Jesus pôde perceber todas essas coisas dessa multidão. No entanto, quando o Senhor Jesus se depara com eles, o Senhor propõe uma coisa espiritual e diz para eles desta maneira: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus vai para além do físico. Ele chama a atenção dessa multidão e oferece-lhes o pão que desceu do céu. Oferece para eles este pão glorioso e eterno, para que eles pudessem saciar a sua fome espiritual. Então nós vemos aqui em João 6, 33 ao 35, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre deste pão. A visão deles era sempre material. Dai-me sempre deste pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eles não estão ouvindo o Senhor, porque o Senhor está falando todo o tempo sobre crer, sobre fé, sobre acreditar nele, que ele é o pão da vida. E eles estão com a mente totalmente voltada para o campo material. O que importava para esta multidão, o que interessava para esta multidão, era apenas o campo social, físico e material. Eles não estavam preocupados com outra coisa. E, lamentavelmente, nós estamos vivendo no mesmo tempo onde isso se repete.
lamentavelmente. Mas o que nós queremos aqui declarar para todos os nossos amados, que é preciso que o homem veja a sua maior necessidade, que é a sede de Deus, que é a fome de Deus. E Jesus é o pão que mata a nossa fome e a água viva que também mata a nossa sede. Louvado seja o Senhor, Jesus para sempre. O pão do céu. Disse Jesus, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto, morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. João 6, 48 ao 51. Nós vemos aqui, louvado seja o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele declara isso para os discípulos. Ele declara para toda aquela multidão, que ele é o pão vivo, que ele é aquele que desceu do céu, que ele veio entregar a sua própria vida, para que todos que comerem deste pão, da sua carne, todos que comerem, possam ter a vida eterna, possam estar em comunhão com ele, possam viver uma vida de intimidade com ele. Fica claro que Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. E João, mais uma vez, reforça a sua deidade. Nós percebemos que todas essas declarações que Jesus vai fazer aqui estão revelando a sua divindade, né? Nos evangelhos ele mostra tudo isso exatamente para quê? Para que o povo entenda que ele é o enviado de Deus, que ele não é um simples profeta. Nós vemos essa declaração, eu sou, no evangelho de João pelo menos umas 7 vezes. Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Jesus fala, eu sou a porta das ovelhas. Jesus fala, eu sou o bom pastor. Jesus ainda repete, eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. E Jesus mostra isso exatamente no evangelho de João para declarar a sua divindade como o enviado de Deus. E eles não estavam acreditando, eu repito, eles não estavam acreditando que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o enviado de Deus. Eles não creram. E Jesus ele vai ter que explicar para ele a diferença entre o pão material e o pão espiritual. E ele traz essa alusão exatamente falando de Moisés, no deserto, quando Moisés alimentou aquela multidão dos israelitas no deserto. Alimentou com o pão que descia do céu, com o maná. E Jesus vai declarar dizendo que aquele não é o verdadeiro maná. Aquele era o maná material, que saciou a fome física do povo de Israel. Mas havia um maná entre eles e eles não perceberam. Como também a multidão que está diante de Jesus não está percebendo, irmãos. Eles não estão percebendo. Porque Jesus multiplica o pão material e sacia a fome dele, mas Jesus é o próprio pão da vida. Só que a multidão não está focando no pão da vida, está focando no pão físico que ele multiplicou. A mesma coisa aconteceu no deserto. O povo de Israel focou apenas no maná que Deus mandava todas as manhãs. Mas ninguém se preocupou com aquele maná que estava dentro do pote, dentro da arca. Porque a diferença é que aquele maná de fora, que o povo colhia todas as manhãs, aquele maná, ele embolorava, apodrecia e criava bicho. Porém, o maná que estava no pote, dentro da arca da aliança, não embolorava, não apodrecia e não criava bicho. Percebe aqui a diferença? O maná do lado de fora e o maná dentro da arca. Há uma diferença. O maná de fora é o maná temporal, o maná perecível. O maná de dentro da arca é o maná eterno, é Jesus. Assim como a multidão dos israelitas não compreenderam e não entenderam a lição do maná, essa multidão também não está compreendendo. Eles estão focados somente para o material. Então nós vemos que Jesus vai ter que declarar para eles e dizer para eles que o que Moisés deu para eles no deserto não era o pão do céu, mas que ele era o verdadeiro pão do céu e que ele estava descendo para saciar a fome espiritual daquele povo. E quem comesse dele, quem comesse da sua carne, jamais teria fome e também viveria para sempre, eternamente. Louvado seja Deus, porque ele era o Deus encarnado que estava presente ali, como o pão da vida, revelando o seu sustento e o seu alimento para com o povo. Louvado seja Deus, quem come da minha carne, disse Jesus, e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. Louvado seja o Senhor Jesus. O que é comer o pão? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre.
e o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Trata-se de uma simbologia. O pão aqui é uma simbologia. O pão refere-se à carne de Jesus, ao corpo de Jesus, e é apenas uma simbologia. Jesus é o doador da vida, é o nosso alimento e o nosso sustento, meus amados. Tudo o que ele espera de nós, como homens sedentos espirituais, é que creiamos nele, como está escrito. Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, creiais naquele que ele enviou. João 6, 29. Jesus todo o tempo está pregando para que eles creiam no pão que desceu do céu, que é ele mesmo. Mas eles não estão crendo. Pelo fato deles sempre terem uma interpretação literal das coisas. Eles não estão entendendo. Então, o que vai acontecer? Eles começam a abandonar Jesus. Ao ouvir esta palavra, Jesus disse, comam da minha carne, que eu sou o pão vivo, eles começam a ir embora. Por quê? Porque, como eles têm uma interpretação totalmente literal, eles estão imaginando que Jesus está ensinando canibalismo. E nada tem a ver. O que Jesus está mostrando para eles é que, verdadeiramente, eles, se comessem da sua carne, bebessem do seu sangue, portanto, se alimentassem do pão vivo que desceu do céu, eles manteriam comunhão. O que Jesus está relatando aqui é comunhão, é intimidade. Jesus chega a dizer que o Pai está nele e ele está no Pai. E assim ele queria também que ele estivesse em nós e nós nele. É a comunhão. Aqui Jesus está falando desta comunhão. Eles voltaram para trás, não seguiram mais Jesus, porque eles pensavam que Jesus estava ensinando o canibalismo. Muito pelo contrário. O que, na verdade, o Senhor Jesus está ensinando, nesta figura de linguagem, é que a sua carne verdadeiramente é comida, ou seja, alimento, é sustento, seu sangue verdadeiramente é bebido. Então nós vemos aqui o Senhor mostrando para eles que era apenas uma simbologia. Louvado seja o Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus está se referindo na realidade é a sua comunhão. Mais tarde, o apóstolo Paulo vai escrever a igreja de Corinto e vai falar exatamente disso. A igreja de Corinto era uma igreja que estava se dividindo muito. O apóstolo Paulo vai falar desta comunhão, que é a ceia do Senhor, que é o seu corpo, que é o seu sangue, que é a sua carne e o seu sangue que foram derramados na cruz do Calvário. O que está acontecendo aqui é que Jesus está falando da sua morte. Jesus está falando do seu sacrifício. Jesus está falando da sua doação para que o homem viesse ter vida e vida com abundância. É isso que está acontecendo aqui. E eles não compreenderam. Por quê? Porque eles estavam na cabeça deles a sua interpretação literal. Então, foram embora. E quando Jesus olhou para os discípulos e perguntou, e vocês também não querem ir? Não querem ir embora? Não entenderam? Não compreenderam o que eu estou pregando? E Pedro disse, Senhor, para onde nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Pedro entendeu e creu no Senhor. Os discípulos também entenderam. Mas muitos dos discípulos abandonaram o Senhor aqui, porque acharam que esse discurso era um discurso duro, quando na verdade ele estava falando de uma comunhão, de uma intimidade com ele. Quem crer nele tem a vida eterna. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E é isso que Jesus deseja, que todos nós venhamos manter essa comunhão com ele, crendo no seu nome, crendo no que ele fez, crendo no que ele operou, crendo que ele deu a sua vida para nos sustentar com a vida eterna. Jesus não somente quer nos alimentar fisicamente, mas ele quer nos sustentar espiritualmente. E isto só é possível quando o homem entrega a sua vida para Cristo, quando o homem crê verdadeiramente no Senhor e passa a se alimentar dele. Ele é a palavra viva. E todas as vezes que nós comemos a palavra de Deus, nos alimentamos da palavra de Deus, nós estamos recebendo vida e vida com abundância. Eu concluo esta lição de hoje dizendo o seguinte: Jesus é o pão da vida que se ofereceu por nós. Como Cordeiro de Deus, ele foi para a cruz e se ofereceu por nós. Como pão vivo, ele nos sustenta na presença do Pai. Assim, aqueles que creem nele e se alimentam da sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem vida eterna. Sim, meus amados, o Senhor se ofereceu como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo e para saciar nossa fome e sede espiritual. Que Deus te abençoe com esta palavra, que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração
te abençoando com a palavra de Deus e manifestando sobre a tua vida a graça e o poder de Deus. Até a nossa próxima lição, se assim o nosso Senhor Jesus nos permitir.